Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos muito essa oportunidade especial de propagar a Tua palavra, visando a expansão do Teu reino. Abençoe a minha vida, que eu possa sinceramente expor a Tua palavra e apresentar aquilo que o Teu Espírito verdadeiramente tenciona em nos ensinar. Por isso nós rogamos as Tuas bênçãos ao Espírito Santo, a salvação, a santificação, tudo para a honra e glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. É reconhecido que as maiores dificuldades que os crentes têm que enfrentar nesse mundo são as tentações e provações. As tentações do diabo são meios malignos que ele utiliza para induzir o povo de Deus ao pecado. O pecado é o maior mal, em contraste com Deus, que é o maior bem. O diabo tenta entristecer o nosso espírito, quebrar a nossa confiança e nos deixar débeis na fé. Alguns tentaram resistir às tentações, tornando-se reclusos, isolando-se em monastérios, como foi o caso de muitos na história da igreja. Agostinho, por exemplo, Lutero e muitos outros. Apenas para descobrir que não é possível fugir das tentações se enclausurando. Outros tentam resistir às tentações do maligno de forma mais extravagante, se autoflagelando, submetendo o corpo a todo tipo de privações. Alguns querem investigar acerca da natureza da tentação de Jesus e se perguntam: será que o Senhor Jesus, santo e justo, teria a possibilidade de pecar? Claro que não. Ele, como Deus, veio para cumprir cabalmente a vontade do Pai, certamente suportaria a cruz, não faria caso de tamanha vergonha. Então a tentação foi real, já que ele não teria a possibilidade de pecar? Claro que sim, porque se a tentação do Senhor não foi real, então a vitória sobre o diabo também não foi, e tudo não se passou de uma farsa, de um teatro. Embora que essa tentação de Jesus tenha sido muito profunda de entendermos, as lições gerais aqui são muito claras, e uma delas é que o diabo é real, a tentação também é real. Se Jesus foi tentado, nós seremos muito mais, por causa da corrupção da nossa natureza. Não devemos superestimar Satanás, como muitos fazem, reconhecendo a atuação do maligno em quase tudo nessa vida. Mas também não podemos subestimá-lo, desdenhando-o e não percebendo o perigo que ele representa nessa jornada cristã rumo a Canaã celestial. Oremos para que o Senhor nos dê a graça de ter o discernimento daquilo que é a tentação da carne e daquilo que é a tentação do diabo. Vamos considerar então essa porção da palavra de Deus sobre o tema a prova do Senhor Jesus, ou a aprovação do rei, ou ainda o triunfo do rei. Ele já começou aqui, despojar os principados e potestades, publicamente os expondo ao desprezo, onde triunfará na cruz do Calvário, vencendo a morte, vencendo o pecado e vencendo o diabo com suas hostes. Eu chamo a atenção dos ouvintes para as circunstâncias que essa prova e aprovação foi realizada. Ele foi coroado lá no batismo. A nossa passagem anterior fala disso. Ele foi ungido pelo Espírito Santo ali, em forma de pomba, e ordenado, empossado pela Trindade. Nós lemos no capítulo 3, versículos 16 e 17, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele.
E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, houve uma manifestação espetacular no batismo. Espantosa, excepcional mesmo. E esse texto trata da provação do Senhor Jesus. Ele foi provado pelo diabo e aprovado pelo Espírito Santo. No versículo 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quer dizer, ele saiu da água do batismo para o fogo da tentação. Ele saiu da glória do batismo para a prova da tentação. Tudo isso para ser capacitado a iniciar o seu glorioso ministério, especialmente na Galileia dos gentios. Em algumas culturas, antes que o rei ou uma autoridade pudesse ser empossada para o cargo, ela era submetida às provas para ver se apresentava as qualificações necessárias para o desempenho daquela função. Então aquela autoridade, aquele rei, deveria ser submetido aos testes para se averiguar se estaria capacitado mesmo para o exercício daquele ofício. Quando ele foi tentado? A seguir, nosso texto diz a seguir, Marcos diz logo que ele foi ordenado, empossado no batismo pela Trindade, ungido pelo Espírito Santo, coroado pelo Pai, e agora precisava ser tentado, precisava ser provado. Como homem, tendo uma natureza humana sem pecado, o Senhor precisava ser ordenado, tentado, aprovado, a fim de exercer o seu glorioso ministério na Galileia, onde realizará grandes milagres, curas, prodígios, maravilhas, onde iriam ver o Verbo que se fez carne, que habitaria entre eles, cheio de graça e de verdade. Com relação à idade do Senhor Jesus, Lucas nos informa que ele tinha cerca de 30 anos. Então ele precisou se preparar e aprender a obediência, crescer na graça e no conhecimento, e na sabedoria como homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Ele teve fome, ele teve sede, ele dormiu, ele chorou, ele, como homem, precisou orar várias vezes. Com relação às condições no deserto, ele permaneceu 40 dias, provavelmente no deserto da Judéia, em uma região inóspita, sem absoluta condição de viver adequadamente. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, sendo humilhado e no limite mesmo. Sem comer nada, absteve-se de alimento e certamente se preparando ali em oração. Alguns que gostam de numerologia bíblica conjecturam o número 40, dizendo que esses 40 dias da prova do Senhor Jesus refere-se ao número da tentação, o número 40 na Bíblia. Moisés também jejuou 40 dias, passou 40 anos no deserto, e depois mais 40 anos com o povo no deserto. Noé passou 40 dias sendo provado pelo dilúvio. Elias andou 40 dias até o Monte Horebe. Então, os que gostam de numerologia bíblica defendem que o número 40 é o número da provação. Eu chamo a atenção dos irmãos para a semelhança de Jesus com Adão. Ambos foram tentados por Satanás e os dois eram inocentes. Os dois não tinham pecado. Só que Adão tinha tudo no paraíso e assim mesmo pecou. Mas o Senhor Jesus não tinha nada no deserto e venceu, não pecou. Venceu o diabo, venceu o mundo e venceu o pecado. O primeiro Adão nos arruinou e nos expulsou do paraíso para o mundo. Mas o segundo Adão vai devolver o paraíso ao seu povo, ou seja, a todos por quem ele morreu. Que bênção crer na fidelidade do Mestre, que é maior que a nossa infidelidade. Que bênção crer nessa justiça perfeita que excede a nossa injustiça. Que maravilha a sua salvação que tem poder para absolver a nossa condenação. Deus nosso, depositamos a nossa confiança no Senhor Jesus. Nós te amamos porque tu nos amaste primeiro. Nada vai nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! No versículo 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ser tentado, essa palavra no grego, perastenai, significa tentado ou provado. Só que Deus não induz ninguém a ser levado por algo que ele não queira. Verifique bem. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo não levou Jesus a ser tentado para aquilo que ele odeia. Deus não induz ninguém a ser levado por algo que ele não queira. Ele odeia o pecado e ninguém tenta para que peque contra ele mesmo. O Espírito levou o Senhor Jesus para ser provado e aprovado. Foi uma provação com o propósito dele ser aprovado.
Portanto, o Espírito impeliu Jesus para ser provado com vista à aprovação, e o diabo tentou Jesus com vista à reprovação. Aqui no versículo 3 é-nos dito: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus aqui é retórico, que tem a ideia de certeza e não incerteza. Nós podemos traduzir já que é filho de Deus, que o diabo ouviu a voz do céu no versículo anterior do nosso texto. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então Jesus poderia ter provado para o diabo que realmente era o filho de Deus, pois não tinha ninguém lá no deserto. Mas ele foi submisso a Deus e não ao diabo. Então o diabo sabia que Jesus era o filho de Deus. Então essa pergunta, se és filho de Deus, não é que o diabo não sabia. Claro que o diabo sabia que Jesus era o filho de Deus. Só que o diabo deturpa a verdade. Ele cita o Salmo 91 incompleto aqui no versículo 6, quando diz: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te susterão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então ele deturpa, ele cita incompletamente aqui, dando a ideia errônea de que Deus guarda o seu povo em qualquer ocasião, indistintamente. Mas o ensino correto é que ele guarda o seu povo nos seus justos caminhos. Então o diabo ilustra uma verdade para fins mentirosos. Seria uma tentativa de suicídio essa sugestão de Jesus se atirar para baixo. E no versículo 4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus cita Deuteronômio 8:3 como sempre muito bíblico, sempre honrando o Velho Testamento, e é na palavra de Deus que nós obtemos a vida espiritual. Pedro diz: fostes regenerados não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. O novo nascimento vem da palavra de Deus. Filhinhos, eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo, o apóstolo Paulo falou. É a palavra de Deus que gera e que nos dá o novo nascimento. Pois segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, disse Tiago. Quem tem o Filho tem a vida. Jesus é a palavra. Jesus é que dá o novo nascimento. Jesus é que santifica. O que a palavra faz, Jesus faz. Jesus é a palavra encarnada. Apocalipse 19:13 diz que ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui nos versículos 5 a 10, nós temos o diálogo de Jesus e do diabo. Nós temos aqui declarações profundas. A Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, mas é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela contém muitas vezes palavras transcendentais difíceis de compreensão. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, e as reveladas pertencem a nós. Quando eles foram àquela cidade santa, lá em Jerusalém, no pináculo do templo, como que eles subiram ali na cornija do pórtico real de Herodes, em uma altura de cerca de 150 metros? Depois eles viram todos os reinos da terra. Que monte é esse? Que eles puderam ali vislumbrar, descortinar todos os reinos do mundo. Será que isso é literal? Será que eles foram literalmente lá? Será que é físico? João Calvino, comentando essa passagem, diz que foi uma visão real, como uma tentação que sofremos realmente, não visivelmente, mas mentalmente, como uma situação forte e real que nos induz ao pecado. Provavelmente, então, foi uma visão, porque Jesus depois ele foi servido pelos anjos, aqui no versículo 11, onde é-nos dito: com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então eles ficaram ali mesmo, uma visão real mesmo, com uma forte tentação. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que com relação à prova, com relação à tentação de Jesus, ela teve 3 quesitos, 3 áreas, matérias, 3 conteúdos. Pão, a primeira área, que é a provisão para a carne. A fama, se ele se atirasse do pináculo ali, ele ia ficar famoso, todo mundo iria vê-lo. E poder. Se ele se prostrasse ao diabo, o diabo sugeriu que se ele se prostrasse, ele lhe daria todos os reinos dessa terra. E João resumiu essas 3 áreas, dizendo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida.
E muitas vezes é assim, na vida da gente, nos cristãos, nos incrédulos. O diabo propõe nos dar dinheiro fácil, muitas vezes, a curto prazo. Ele mostra o mundo da fama. Ele sugere a prostituição, jogos de azar, ao invés de trabalhar duro, honestamente. O diabo quer que nós mintamos para evitar aborrecimento. O diabo quer que sejamos ociosos, preguiçosos, ou busquemos exageradamente o lazer, o trabalho. Põe desejo no nosso coração para sermos apreciados pelo mundo, pelos homens. Ele sugere que satisfaçamos a nossa necessidade de forma contrária à vontade revelada na palavra de Deus. Ele aparentemente quer nos beneficiar com coisas materiais. Às vezes queremos dar um jeitinho na nossa vida porque estamos passando por um deserto, tempos difíceis, com privações, e parece que as nossas necessidades não estão sendo supridas. Então fazemos besteiras porque somos precipitados. O diabo aproveita a oportunidade quando estamos fracos, doentes, ou necessitamos de alguma coisa. O grande interesse do diabo era que Jesus trilhasse um caminho mais curto, mais fácil, e não passasse pela cruz do sofrimento. E realmente foi uma grande tentação, a ponto do suor de Jesus se tornar gotas de sangue, e ele dizer, se possível, afasta de mim esse cálice. Os dias de prova são certos, mas Paulo nos consolou em 1 Coríntios 10:13. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento de sorte que possamos suportar. Uma segunda lição é que nós somos tentados por causa do fracasso do primeiro Adão. Mas o segundo Adão foi tentado igualmente, mas foi obediente até morte de cruz. Que bênção termos esse intercessor que é o Senhor Jesus. Ele nos adquiriu a sua justiça perfeita. Da mesma forma que a culpa e a condenação de Adão foi transferida a toda a raça humana, por isso que todos pecaram, a justiça completa do Senhor Jesus Cristo foi imputada nos seus eleitos. O triunfo de Cristo é o nosso triunfo. Hebreus 4, 14 a 16 diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que bênção lembrar que quanto dista o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Que bênção lembrar que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jamais ele lembrará dos nossos pecados. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem justifica. Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Somos tentados, sim, por causa do fracasso do primeiro Adão, mas o segundo Adão, ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo e vive não mais nós. Vive não mais o crente, mas o Senhor Jesus vive no crente. Terceira lição, como Satanás é irônico. O Senhor acabou recebendo do Pai de forma genuína e verdadeira tudo aquilo que o diabo ilegitimamente, injustamente lhe ofereceu. O diabo, de forma escusa, adulterada, ofereceu pão. E os anjos serviram um banquete que foi muito maior e muito melhor do que aquelas pedras oferecidas pelo diabo. A fama que o diabo propôs se atirando ali do templo e oferecendo aos presentes um show angelical, não chegou nem perto da fama que ele iria ter. Aqui mesmo nesse capítulo, nos versículos 24 a 25, diz: E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiram. Portanto, a fama do Senhor Jesus foi muito maior do que aquele pulo que ele daria ali do pináculo do templo. O diabo queria lhe dar poder, como se ele tivesse mais poder do que o seu próprio Criador. Veja como ele é petulante. Ele olha para o seu próprio Criador e oferece poder.
Mas Jesus tinha toda a autoridade nos céus e na terra. O final do Evangelho de Mateus, Jesus diz isso. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Como o diabo é zombeteiro, como o diabo é sarcástico, mas o Senhor Jesus Cristo é um Deus vivo e verdadeiro, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Façamos como o Senhor Jesus, que teve paciência para esperar os anjos, não dando ouvido a Satanás e resistindo às suas tentações. O salmista disse, por que está abatido a minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e meu Deus. Mas a lição principal, eu penso, é a importância da revelação escrita. As Escrituras são suficientes, elas são perfeitas, completas, acabadas. 2 Timóteo 3, 16 a 18, Paulo diz, toda Escritura divinamente inspirada é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deuteronômio 12, 32 diz, tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Os puritanos se referiram ao gênero literário das Escrituras como a majestade do seu estilo, a sublimidade da sua matéria, a eficácia da sua doutrina e a harmonia de todas as partes. E o grande objetivo das Escrituras é dar a Deus toda a honra e toda a glória. Um dos grandes objetivos de Satanás é deturpar a verdade, impedir o avanço do Evangelho e obstaculizar a expansão do reino de Deus. Devemos meditar na palavra de Deus, guardá-la no coração, colocá-la em prática. É possível vencer a tentação, pois o Senhor Jesus também venceu. Que o Senhor nos dê a graça de sermos levados a orar sinceramente, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.